Olá, amigos. Estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, em parceria com a TV Prevê e a TV Brasil. Ele já esteve várias vezes aqui e retorna agora com um tema bastante moderno, atual, em torno do qual ele tem feito alguns comentários há muito tempo. E eu confesso aqui publicamente que eu achava que ele estava tendo ideias utópicas, absurdas, inalcançáveis. Nós vamos falar hoje com Carlos Eduardo Luz. Gostaria de agradecer então à TV Prevê, TV Brasil, ao Centro Espírita Amor e Caridade, SEAC, essa oportunidade de falar sobre um tema importante, considerando que nós passamos a maior parte da nossa existência, o filé mignon, vamos dizer assim, da nossa existência, no trabalho, em convivência, né, com os nossos colegas de trabalho, enfim, no ambiente empresarial. E esse ambiente, sendo um ambiente fraterno, sendo um ambiente em que a pessoa se sinta bem, se sinta feliz, obviamente, a qualidade do trabalho será feita, como se diz, né, o chavão. Tudo que é feito com amor é feito com mais qualidade. Então a qualidade aumenta, obviamente, é acompanhada da lucratividade, do lucro, né, da felicidade da pessoa ao retornar para casa, sabendo que passou um dia num local em que ele cresceu como um ser humano, como espírito imortal que todos somos. Bem, Carlos, você de uma certa forma fez aí uma sinopse bem interessante, que já está passando para os nossos telespectadores o conteúdo da nossa conversa de hoje. Você tem comentado comigo, nós temos uma convivência muito estreita, de longa data, e você sempre falou que o ideal para o empresariado seria ele, vamos dizer assim, trazer as normas do Cristo, os postulados divinos, para o seu negócio. E eu sempre contestei você, Carlos, num mundo predominantemente capitalista como é o nosso de hoje, vai ser meio difícil você convencer um empresário que ele deve colocar o lucro não assim com tanta prioridade, a busca tão feroz do lucro, em detrimento, talvez, do lucro, trazer mais felicidade para os seus comandados. Carlos, você há pouco tempo nos mandou um texto que eu considero bem interessante, e você, vamos dizer assim, com luvas de pelica, você provou para mim, que sempre contestou essa sua ideia de que o empresário pode se tornar mais afetivo, mais responsável pela felicidade dos seus empregados. Você provou para mim que este assunto agora está em voga. Carlos, é possível conciliar a voracidade pelo lucro das empresas? Não se preocupem, amigos, o tema não é tão técnico como eu estou apresentando. O Carlos vai trocar em miúdos essa história aí. É possível que o empresário venha abrir mão um pouco dessa voracidade pelos lucros em favor da felicidade, do conforto dos seus colaboradores, Carlos? Sim, Sidney, mas eu gostaria de fazer uma observação nessa sua afirmação aí. Ele não vai abster-se de obter o lucro. Essa parte do lucro que ele vai deixar de receber de imediato na verdade, falando na linguagem empresarial, é um investimento. Ele está investindo na sua equipe, esse valor que ele vai diminuir de seu lucro, e com certeza vai receber esse valor multiplicado em termos
obviamente, do reconhecimento dos colaboradores, desse empenho, a partir da hora que eles constatarem que o empresário está realmente empenhado em se preocupar com a felicidade dele, do ambiente, trabalhar nesses valores, que não são valores materiais, a partir da hora que ele se convencer disso, pelos atos demonstrados pelo empresário, pelo líder, pelo dono da empresa, ele vai sim se empenhar, vai se sentir na responsabilidade de se empenhar e fazer com que aquela empresa cresça cada vez mais e que possa produzir para a sociedade produtos de qualidade e servir, inclusive, até de modelo, de exemplo, para que aquela maneira de pensar se propague no meio empresarial e que isso gere, então, esses frutos secundários. Bem, Carlos, nós praticamente gastamos a primeira parte do nosso programa fazendo essa introdução, explicando qual o assunto de hoje, mas ainda não entramos no cerne da questão e que você vem defendendo há muito tempo, e para mim agora é uma surpresa. Quer dizer, então, eu vou falar nos termos que eu conheço, porque o técnico aqui é o Carlos. Quer dizer, Carlos, que é possível você continuar com a sua empresa crescendo, cada vez com mais poder, com mais elementos de expansão, num primeiro momento talvez abrindo mão um pouco do seu lucro, mas que vai retornar depois com o crescimento da empresa, esteada na consideração, na boa vontade, no reconhecimento dos seus funcionários. Será que isso é possível? Carlos vai nos trazer uma experiência extraordinária realizada em um país que não é um país muito rico, chamado Butão. Estou falando no linguajar português. Mas que lá os empresários ganham e parece-me que, pelo que o Carlos vai nos dizer depois, os empregados são muito felizes. E eles, reconhece o direito e as necessidades do outro. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco estaremos de volta para tratar desse assunto tão importante para a nossa economia. Voltamos já já. Você pode ajudar a manter os serviços filantrópicos do SEAC se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com a sua contribuição, nós recebemos o valor calculado do ICMS sobre as compras efetuadas e você concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça o seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione prazo indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando a assistir diariamente 1.125 pessoas através de nossos projetos na periferia de Bauru, no albergue noturno e na própria sede do SEAC. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para o programa Despertar de hoje, que traz Carlos Eduardo Luz, que vai nos trazer uma novidade. Será que é possível que um empresário vá atrás da felicidade dos seus empregados? E isso vai redundar em mais lucro, em maior dedicação? Carlos, nos bastidores você citou um exemplo para nós. Quando Henry Ford
criou a linha de produção. E ele que queria que os automóveis ficassem, vamos dizer assim, ao alcance não apenas da classe alta, mas também da classe média, de repente ele aumentou o índice de felicidade dos seus funcionários. Carlos, fazer o empregado, o colaborador feliz é um bom negócio? Ah, com certeza, Sidney. E o caso do Henry Ford, ele fez isso e os outros seus colegas empresários o criticaram, dizendo que ele tinha aumentado o salário e dobrado, até mais que dobrado o salário, isso no começo do século XX. E ele então alegou para os seus colegas empresários que ele queria criar um mercado, que não existia um mercado que desse economia de escala. Era um investimento dele, então, Carlos? Era um investimento. E ele estava visando simplesmente o lucro. E conseguiu o lucro, aumentando a felicidade dos seus funcionários, exatamente tendo esse fundamento no aumento de salário. Richard Simonetti costumava dizer que no começo a gente faz o bem por interesse mesmo, na base do toma lá, dá cá. E depois faz por obrigação, por dever, e lá na frente faz o bem, assim, pelo amor, pela felicidade que o bem traz. Nesse caso, conte para nós a experiência de um empresário brasileiro que saiu do Brasil, foi para o Butão e lá ele acabou criando uma espécie de índice de felicidade. É isso, Carlos? O Fernando Brancaccio, ele era um empresário que ele era responsável, numa empresa, ele era responsável pela parte de RH. Teve um burnout lá, ficou numa situação péssima. Burnout, traduzindo, ele teve um chilique lá e de repente ele ficou sem condições de trabalho, é isso? Exato, pelo excesso de trabalho, ele entrou num colapso nervoso, como diria os antigos, né? E aí ele, avaliando isso, ele falou assim, puxa, não compensa, né? Viver para trabalhar ou trabalhar para viver, né? Então ele chegou à conclusão que o trabalho não podia ser a finalidade do existir do ser. Teria que ter um meio termo e, vamos dizer assim, um caminho mais fácil de se chegar ao lucro sem massacrar o funcionário. Exatamente. Quer dizer, fazendo isso você consegue o melhor de dois mundos. Consegue aumentar a felicidade dos funcionários e aumentar até o lucro. Carlos, ele criou uma terminologia que é meio estranha para os tempos atuais. Ao invés dele falar em Produto Interno Bruto, o famoso PIB, ele criou o FIB, que é a Felicidade Interna Bruta. O que é isso, Carlos? É interessante que ele foi buscar essa ideia lá no Butão, né? E não é um país rico, né, Carlos? Não, é um país relativamente pobre, mas dentro dos indicadores de felicidade, de felicidade no ambiente de trabalho, é o maior da Ásia, né? E esse país fica entre a Índia e a China. E nessa realidade que ali vive, foi criado ali, o rei criou esse FIB, que é a felicidade interna bruta. Mas, Carlos, o povo do Butão parece que é um povo mais evoluído. Eles têm muita empatia um pelo outro, eles se preocupam uns com os outros, e a felicidade própria parece que depende da felicidade do outro. Esse ambiente não foi assim, vamos dizer, propício para a criação desse índice de felicidade bruta? Exatamente, e o responsável por isso foi o próprio rei, que é o responsável pela felicidade do povo. Ele então colocou aquilo como prioridade, achando que o progresso econômico do país viria como consequência. E realmente foi constatado isso. E ele desenvolveu então esse índice, assim como o PIB, ele tem indicadores, tem variáveis, esse FIB também tem indicadores muito bem codificados e muito bem qualificados. Carlos, eu já vou pedir para você citar e comentar, se possível, cada um desses itens. Mas essa iniciativa do rei,
lá do Butão, buscando a felicidade dos seus súditos, ela foi bem aceita pelo empresariado? Porque falar nisso aqui no Brasil, nos Estados Unidos, para implantar um negócio desse fica meio complicado ou não? Exatamente, os indicadores é que é a linguagem que convence ou não, né? É extremamente racional. Então, ele por números, ele demonstrou que aquela filosofia de valorizar o ser humano e de considerar a parte espiritual do ser humano era efetiva. Ele demonstrou isso por números. Então, frente aos números que são fatos, não pode haver resistência. Quais são os índices que foram criados para essa felicidade bruta, índice de felicidade bruta? É interessante que o conceito tem como prioridade o bem-estar humano e o equilíbrio com a natureza. A abordagem é fundamental em 9 dimensões, Sidney. Bem-estar psicológico, saúde, uso do tempo, vitalidade comunitária, educação, cultura, governança, né? Entendendo como governança, então, a responsabilidade assumida sobre valores éticos, meio ambiente e padrão de vida. Na verdade, nós trouxemos há pouco tempo aqui uma experiência de um empresário que modificou, em pouco mais de 10 anos, ele multiplicou por 4 ou 5 todo o patrimônio do grupo Disney. E esses itens, esses índices que você está me trazendo aqui, essas 9 dimensões, fazem parte do dia a dia dele, principalmente o da governança. Ele não admite que na sua administração não haja ética da parte dele e da parte dos seus colaboradores. Mas, Carlos, isso aqui está me cheirando uma utopia. Será que é possível empregar isso num país, por exemplo, como o Brasil? Realmente a cultura diferente, você tem que pensar em situações diferentes. Agora, lá o povo é budista, né? O budismo tem o valor pela compaixão, a questão da reencarnação para eles é uma realidade. Então, fazer essa adaptação, eu acredito que ela é trabalhosa, toda mudança de cultura é fruto de um trabalho, de treinamento, de capacitação. Mas eu acredito que os objetivos já alcançados por quem praticou isso, e compensa. Quer dizer que ele está mostrando que, corrija-me se eu estiver errado, ser ético, ser bom, ter consideração para com seu empregado, seu colaborador, traz lucro? Exatamente, é o que a gente comentou no começo, né? Então, a pessoa trabalhando numa situação de felicidade no ambiente do trabalho, a criatividade dela vai ser muito maior. Não existe o que se falava antigamente, que era mão de obra. Hoje em dia, essa palavra não se usa mais. É inteligência de obra, quer dizer, o empresário antigo desprezava toda a criatividade, toda a parte mais valiosa dos seus colaboradores. E hoje em dia é reconhecida até pela necessidade do avanço tecnológico que nós vivemos hoje. No próximo bloco, que é o último, vocês estão vendo que o programa está voando, porque o tema é assim, vertiginoso, ele nos traz assim vontade de falar mais sobre ele. Eu quero perguntar para o Carlos se existe realmente esse contraste, vamos dizer, esse choque entre o lucro empresarial e a felicidade das pessoas. Não saia daí, porque esse assunto é de interesse geral para todos nós.
Estamos no terceiro bloco do programa Despertar de hoje com Carlos Luz, que nos traz uma novidade. A proposta de que o lucro de uma empresa pode melhorar, se consolidar, se conseguir que os funcionários, os empregados, os colaboradores sejam mais felizes, tenham mais saúde, tenham mais tempo para ficar com seus filhos. Essa consideração, a princípio, parece que está sendo relegada a plano secundário. Por isso, Carlos Luz vem nos trazer aqui a prova de que, e ele defende essa ideia há muito tempo, de que essa, vamos dizer, suposta utopia não é assim tão impossível. Carlos, como é que pode se convencer o empresário de que o lucro não é, vamos dizer, o objetivo principal de uma empresa? Sidney, essa experiência, essa reportagem que a gente viu, que o Fernando foi lá no Butão conhecer esse FIB, que é a felicidade interna bruta do país, que é altíssima, medida por índices, né, que são números. Ele então descobriu, né, que realmente essa filosofia, né, de fraternidade, de tratar as pessoas, cuidar das pessoas, cuidar da felicidade das pessoas, ela trouxe um progresso econômico ao país, entre outros progressos, que que são os principais, que é o caso da felicidade geral do povo. Contrariando a minha contestação, a ideia que você defende há muito tempo, que eu sempre dizia para você, Carlos, isso que você está falando aí é impossível. De repente nós encontramos junto de um dos maiores empresários do grupo Disney, um aumento vertiginoso de progresso, baseando-se nesses itens que você nos trouxe lá na experiência do país do Butão. E além disso, atualmente há um grupo de ações que são vendidas nos Estados Unidos que privilegiam a isenção de preconceito, o respeito ao funcionário, o trato que é dado para a saúde dos empregados. Então, há muitas pessoas que não aplicam seu dinheiro assim ao léu. Ele vai buscar as empresas que filosoficamente cuidam melhor dos seus funcionários. Você acha que nós estamos no caminho certo? Com toda certeza, Sidney. Eu acho que a população mundial está se conscientizando da realidade espiritual. E o Espiritismo sempre, a gente aprende, é um fundamento do Espiritismo, que somos seres imortais, né, que vestem a cada encarnação um novo corpo. Então somos seres imortais e essas pessoas são conscientizadas também que o cristianismo nos ensina que devemos procurar o reino dos céus e o resto nos será dado por acréscimo. E as pessoas cada vez mais conscientizadas disso, elas vão pensar, então, se elas vão aplicar o seu capital, obviamente elas vão buscar empresas que estejam dentro dessa sua filosofia. Isso as deixa mais em paz com a sua própria consciência. E aí as ações são mais procuradas, obviamente, de empresas que cuidam do meio ambiente, né, que cuidam dessa parte social, que cuidam da parte espiritual, né, essa espiritualidade vivenciada nas empresas e que devem produzir nas pessoas um progresso espiritual, entendido o progresso espiritual como o progresso intelectual e moral. Moral no sentido de sermos cada vez mais pessoas mais generosas, mais bondosas, dentro da conformidade com o que nós conhecemos no Evangelho de Jesus. Carlos, nós estamos chegando ao final do nosso programa e não apenas algumas religiões entendem da forma que você falou, mas de uma maneira geral, no universo inteiro, no planeta nosso que compõe o universo, nós temos assim uma preocupação constante. Aqui para nós,
oriunda dos ensinamentos do Cristo. E para quem não conhece Jesus, os princípios são os mesmos, posto que o próprio Jesus mandou mensageiros nesses lugares. E nós podemos entender hoje que essa proposta que Carlos está defendendo, hoje ela é universal. Então, o respeito mútuo, o cuidado com o próximo, os valores espirituais, hoje não são de uma determinada filosofia, são de todas elas. O homem de bem hoje está preocupado em espiritualizar as suas ações. Isso, para encerrar, Carlos, pode se estender então para os negócios? Com certeza. O tema espiritualidade corporativa, ela está sendo cada vez mais pensada pelo empresário, que está tomando consciência da importância do ser humano. E para ele, cada vez mais se torna realidade a ideia de que se nós nos preocuparmos com o ser humano, o lucro virá por consequência. Todo o progresso material virá por consequência, que é uma afirmativa de Jesus, né? De cuidar da parte espiritual e o resto nos será dado por acréscimo. Então é isso que a gente teria para sugerir, né, como um momento de reflexão a todos aqueles que têm uma liderança e que pensem em colocar no seu ambiente de trabalho esse ambiente e no qual a felicidade de maneira sustentável ela perdurará e com certeza gerará uma pandemia positiva, né, contaminando as pessoas com esse vírus da felicidade, e uma felicidade do cuidar do próximo, de pensar fraternalmente com relação ao nosso próximo. Muito obrigado pela sua atenção, Carlos, obrigado pela sua presença, e na próxima semana estaremos de volta com mais um tema do seu interesse.